Bom dia! Aqui é o Alex Biagi com mais uma ideia sobre organização pessoal e produtividade. E hoje aconteceu algo, na realidade, comigo, que não foi... Não, na realidade foi hoje sim. Na realidade foi hoje, caminhando pela manhã, que eu me atentei sobre essa ideia. Que no livro fala, no A Arte de Fazer Acontecer, ele fala que o seu cérebro, ele funciona mais ou menos como o ser humano mesmo, eu acho. Dá pra fazer uma analogia e explicar sobre o ser humano. O que acontece? Se uma pessoa começa a falar com você e você começa a interagir com essa pessoa e ter ideias junto com ela, sei lá, a pessoa fala, eu vou comprar um carro novo. E você inspira essa pessoa, você fala assim, nossa, que bacana, vai lá, compra o carro. E como que é esse carro, que cor que vai ser, qual que é a potência, qual que é a marca, você já escolheu, não escolheu. A ideia é que esse diálogo, ele comece a acontecer de forma mais natural. Então ele comece a fluir muito mais. Só que se a pessoa falar para você, eu vou comprar um carro, você fala assim, nossa, que legal, beleza, massa, vai lá, boa sorte, você acabou ali aquela conversa. Então tem até uma frase que eu sempre uso ela, eu não usava quando eu era mais novo, mas agora eu uso muito, é o seguinte, se você não pode levantar a pessoa, se você não pode ajudar aquela determinada pessoa, então você não derruba. Só que aconteceu comigo, eu armei uma armadilha para mim e acabei caindo nela sobre os pensamentos que eu tenho, sobre comigo mesmo. Então, recentemente eu fiz uma viagem e essa viagem nós ficamos alguns dias fora, uns 20 e poucos dias fora, e nós passamos por várias cidades. E inconscientemente, como a gente viajou com pessoas, não surgiu a oportunidade para eu gravar vídeos. Até tinha lugares muito legais para gravar os vídeos, mas acabou que não aconteceu. Tem até uma pessoa que assiste meus vídeos, que é o Pedro, que é um primo da minha esposa, e aí ele falou, pô Alex, você não gravou nenhum vídeo lá onde você foi, em Foz e tudo, ia ficar bem bacana. Eu falei, infelizmente não deu. Porque eu tava com outras pessoas e acabou que a gente tinha que fazer muitas coisas, ia para um lado, ia para o outro, e acabou não sobrando tempo. Lá na Serra, por exemplo, eu já gravei vídeo. Então, quando sobra um tempinho, sempre nas viagens eu gravo alguma coisa, para não perder o ritmo mesmo, e porque também eu gosto. É legal mostrar para você algum lugar diferente. Mas aí aconteceu que a gente foi para Lavínia, foi para Foz, a gente foi para Argentina, foi para Paraguai, chegou em Campos do Jordão, São Paulo e não rolou, não deu certo da gente gravar de eu gravar vídeo nenhum. E o que aconteceu e eu não percebi foi o pior, porque eu perdi o ritmo de vídeo, eu fiquei 20 e poucos dias mais ou menos sem gravar vídeos e depois eu fui ignorando, inconscientemente eu fui ignorando meu cérebro. Então assim, ele falava assim, nossa, meu cérebro assim, eu pensava em uma ideia de fazer um vídeo e eu acabava ignorando aquilo. Então, dá para fazer um vídeo aqui sobre isso, isso e isso. Eu falava assim, mas essa ideia não é uma ideia muito legal, eu não vou fazer vídeo sobre isso, e não anotava. E aí aconteceu isso por várias vezes na viagem, e aconteceu com o meu cérebro, que eu fui ignorando, e é mais ou menos bem desse jeito, sua cabeça pensa assim, se eu tô te dando ideia, e você não tá dando atenção para ela, você não tá anotando, você não tá fazendo nada com isso, beleza, eu não vou te dar mais ideia. É bem o que eu falei no começo do vídeo. Então, se você tem um diálogo com a pessoa e não dá muito assunto para essa pessoa, é igual aquela história, né? Você pergunta para a pessoa assim, nossa, você tem mãe? Aí ele fala assim, não tem mãe nem pai. Então você já acabou ali a conversa bem naquele momento. Você não deu espaço para aquela pessoa. Assim acontece muito, eu sempre tenho essa ideia de quando a pessoa às vezes tá falando, você tá conversando com você, mas está na frente ali, olhando para o celular, fazendo alguma coisa no celular. A pessoa não conversa com você, ela só responde as perguntas que você fez. Então, fala assim, você vai em tal lugar? Você gostou sim ou não? Então você acaba ignorando aquilo. E aconteceu isso comigo, e acabou que antes de ontem mais ou menos, eu já estava meio desesperado, porque eu estava sem ideia de gravar vídeo. Sorte que eu anotei coisas anteriores, porque minha cabeça estava fechada. Então, quando você se fecha, coisas boas não acontecem. Então, coisas novas na realidade não acontecem. Quando você se fecha ali naquele mundo, você acha que tudo de ideia que você teve não foi bom, a sua cabeça não consegue abrir, a sua cabeça não consegue ter mais ideias. Então a ideia é exatamente essa, que você tenha mais ideias, e como que você faz para ter mais ideias, e como que você faz para não ignorar os seus pensamentos. A ideia é que você anote, e você tem que anotar isso com consistência e não hesitar em anotar, porque às vezes aquela simples ideia pode ser boba, bacana, às vezes você anota e não faz nada com aquilo, mas às vezes você anota aquilo e depois você vai ler com o tempo e vai abrir sua cabeça sobre aquele determinado assunto, surge um monte de coisas bacanas, um monte de coisas que você pode melhorar dentro daquela ideia principal. Então o objetivo é esse, é que você anote as coisas para você não ignorar as ideias que você vai tendo, porque dentro dessas ideias pequenas pode surgir
ideias muito boas. Claro que você tem que tomar cuidado, porque às vezes você tem um monte de coisa lá que se anota e que não vai dar futuro nenhum, que não vai dar resultado nenhum. Mas o importante é você dar atenção àquela ideia que você teve. Se você não der atenção àquilo, acaba que as suas ideias vão fechando cada vez mais. E acontece muito, também aconteceu comigo, depois de um tempo, acabou passando despercebido assim, mas é um fato que acontece quando você tem sua cabeça cheia de coisas. Então, se você está cheio de coisas, de itens de ação que você tem que executar na sua cabeça, projetos, isso, aquilo, a sua cabeça ela fica tão ocupada com isso que você não consegue ter ideia criativa. E isso é mais do que provado nas grandes empresas que nós temos aí. Tem grandes empresas que têm salas de jogos e salas de relaxamento, de massagem, essas coisas, para quê? Para a pessoa sair daquele modo de ação e ela voltar um pouco para o modo de pensamento. Eu sempre falo que nossa cabeça ela tem dois modos de agir. Um modo é o modo de ação e o outro modo é o modo de pensar. E quando você está no modo de ação, por incrível que pareça, você não consegue pensar em nada que seja uma solução, pelo menos, criativa sobre aquele assunto ali. E é incrível que eu forçava e falava assim, nossa, eu preciso ter ideia para vídeo, eu preciso ter ideia para vídeo, preciso ter ideia para vídeo, e não vi ideia. Onde começou a surgir novas ideias? Começou a surgir novas ideias, caminhando, na hora que vinha uma ideia boba, eu anotei, aí minha cabeça desencadeou um monte de coisa, um monte de ideias novas, e em um dia eu tive ideia para 4 ou 5 vídeos para fazer, porque eu fui anotando e fui dando atenção para aquilo que eu tinha de ideia na minha cabeça ali. Bom, a ideia do vídeo de hoje é essa, não ignore as ideias que você tem, leve a sério isso, converse com alguém sobre as ideias que você está tendo, anote que vai fluir e sua cabeça vai pensar cada vez mais, é mais ou menos assim, ela fala assim, ó, eu tô te dando essa ideia, você tá achando legal, eu vou te dar mais ideia, mais ideia, mais ideia, mais ideia, mais ideia, e aí é onde você consegue evoluindo os seus níveis aí. Se você está no nível X hoje, você pode ir evoluindo ela de acordo com as suas ideias, mas você tem que anotar isso aí, tem que tratar essas ideias, senão sua cabeça enche de coisas e você acaba se fechando num ciclo que não sai daquilo aí. Bom, a ideia do vídeo de hoje é essa, obrigado por ter assistido. Se você gostou, clique no gostei, se você não gostou, clique no não gostei. Se você gostou mais ainda e acha que esse conteúdo fez alguma diferença e pode ajudar alguma outra pessoa, pode compartilhar, fica à vontade. Manda sua pergunta aí, qual a dúvida que você tem, um assunto bacana para eu falar no vídeo, posso responder para você por pergunta mesmo, ou então por vídeo, se der, se o assunto der, eu não vou ignorar, eu vou anotar a sua ideia, pode ficar tranquilo. Tem pessoas que já me mandaram perguntas, estão anotadas aqui no celular, eu não ignorei elas, só estou esperando a oportunidade certa para fazer o vídeo certo com aquela ideia lá. É isso aí, muito obrigado de novo, um abraço e nos vemos num próximo vídeo.